Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre como caem atualidades no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, que é a porta de entrada para as federais e para grande parte das universidades públicas do país. Além de ProUni, FIES e tantos outros benefícios que o Enem nos traz, não é mesmo? Ele é uma prova muito baseada em atualidades, então não é difícil achar as questões de atualidades na prova, ou assuntos que usem um tema atual para se contextualizar, como a gente já viu, né, por ser um assunto muito interdisciplinar. Eu já subi, na verdade, estou subindo junto com esse, um vídeo também sobre atualidades nos vestibulares paulistas. Trouxe algumas questões de Unesp, Unicamp, FUVEST, resolvi com vocês. Resolvi em aula, mas não foi todo mundo que conseguiu acompanhar junto. Então, tá tudo disponível aqui no canal, com link pro material na descrição. Então, tentando fazer a melhor forma para vocês conseguirem revisar o conteúdo agora nessa etapa final de vestibular. Vamos lá? Infelizmente, eu não tinha pensado antes, mas para economizar espaço eu coloquei duas questões no mesmo slide. Então eu vou dar a resposta para vocês antes e depois a gente confirma dessas duas de uma vez só. Vamos lá, questão 50. Artigo 231. São reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Então, a gente está falando de uma vinculação histórica tão antiga e que é essencial. Entre o que? Agora a gente vai ver. A. Etnia e miscigenação racial. B. Sociedade e igualdade jurídica. C. Espaço e sobrevivência cultural. D. Progresso e educação ambiental. E. Bem-estar e modernização econômica. Bom, para quem viu, já a gente viu a discussão sobre a questão indígena comigo, sabe que existe uma questão muito forte entre o povo indígena e a sua terra. Então, de cara, a gente pode eliminar algumas alternativas, mas a gente também pode ir direto na alternativa C, que fala dessa vinculação histórica fundamental entre espaço e sobrevivência cultural. Então, por isso que é importante a gente ter por isso que a gente tem na nossa Constituição um artigo que assegura, né, as terras indígenas como os bens da União, são bens irrevogáveis, assim, garantidos por lei mesmo, porque há essa relação histórica que é muito importante para o povo indígena. Agora vamos para a questão 53. Depois a gente confirma a resposta da questão 50. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram em 2013 as tarifas aduaneiras de 90% do total dos produtos comercializados entre suas fronteiras. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros. Vamos tentar pensar por que países se juntam, especialmente países em desenvolvimento, né, se juntam economicamente. A. Promover a livre circulação de trabalhadores. Tá falando sobre redução de tarifas, né? Não sei se... B. Fomentar a competitividade no mercado externo. C. Restringir investimentos de empresas multinacionais. D. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola. E. Reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. Bom, vamos lá. A gente pode eliminar, realmente, a alternativa A, porque não fala sobre a livre circulação de trabalhadores. E também não está falando sobre restringir investimentos de empresas multinacionais. Até porque uma empresa que está presente num desses países, com certeza estaria presente em outro. E não estão restringindo outras empresas de fora, como norte-americanas, por exemplo. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola. Ninguém falou de setor agrícola. Alternativa E, reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. Não é para isso que as tarifas aduaneiras elas estão sendo reduzidas, né? Não se trata do consumo, se trata sim do mercado, algo macro. Aí, como eu pulei, a alternativa correta é a B, fomentar a competitividade no mercado externo. Então, com as tarifas mais baixas, a competitividade aumenta entre as empresas desses países. Vamos confirmar então? Questão 50, letra C, e questão 53, letra B. Isso mesmo. Agora vamos para as próximas questões. A Primeira Guerra do Golfo, questão de 2017 também.
A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos, apontada pelo texto, reside no ou na A. Poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. B. Alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. C. Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba. D. Aliança estratégica com países produtores de petróleo, como Kuwait e Irã. E. Incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Bom, a gente pode eliminar a alternativa E, que fala sobre a incorporação da China à OTAN. Não se trata disso, isso não aconteceu. Também não é nesse momento que os Estados Unidos vai ganhar força por conta de sua aliança com os países produtores de petróleo. A política de expansionismo territorial sobre Cuba já não é mais uma questão assim relevante para... Aliás, não acontece mais há décadas, então não é relevante para discussão. E alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos, não há um alinhamento. Então, a gente pode ficar com a alternativa A, que a força que os Estados Unidos tinha nesse momento do 11 de setembro da Primeira Guerra do Golfo é o poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Então, guardem aí, questão 61 do Enem 2017, caderno azul, é a alternativa A. Agora vamos para outra questão, também 2017. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. A mencionada resolução da ONU referendou o ou a delimitação institucional das fronteiras territoriais, não. A ONU ainda não deu fronteiras para a Palestina ainda não é um território fechado. B. Aumento da qualidade de vida da população local, também não. A população ainda passa vários sufocos e várias guerras, sem um amparo devido da ONU. C. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses, não. Por mais que a ONU tente isso há muito tempo, não sei se tenta também da forma como seria eficaz, não é isso que acontece. D. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional, talvez. E. Equiparação da condição política com dos demais países, jamais, porque a Palestina não é um país soberano, como, por exemplo, o Canadá, a Alemanha, outro país membro da... Qualquer exemplo, país membro da ONU. A gente fica, então, com a alternativa D, que ela fala do apoio da comunidade internacional à demanda nacional, porque mesmo que os países não reconheçam ainda a Palestina como um Estado, como um país, né, um Estado soberano, eles reconhecem que existe e que podem ser solidários às demandas dessa região. Vamos lá, a alternativa certa da 61 é a A e da 75 é a D. Correto. Mais questões de 2017, vamos lá. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada e praticamente todos os países, independente do regime econômico e social, da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... Aí é uma notícia que uma questão que a gente tem que estar ligado às notícias brasileiras, né? No contexto de 2017, claro, mas vamos ver quais eram as opções, né? E o que poderia, mesmo que a gente não saiba o que estivesse acontecendo na época, o que o Poder Judiciário o Poder Legislativo, ele poderia fazer nesse momento, né? Para suprir essa desigualdade de gênero que tem. A. Leis de combate à violência doméstica não é uma forma que vai fazer com que mais mulheres participem, né, do Poder Legislativo. B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. É uma maneira. Vamos guardar essa informação. C. Programas de mobilização política nas escolas. D. Propagandas de incentivo ao voto consciente. E. Apoio financeiro às lideranças femininas.
Propaganda de incentivo não seria uma coisa eficaz que daria resultado rápidos e palpáveis, talvez rápidos, mas não palpáveis. Apoio financeiro às lideranças femininas é uma coisa parecida com isso. A gente não pode garantir, né, que esse apoio financeiro vai fazer essa diferença. E programas de mobilização política nas escolas não adianta muito, porque não são crianças em fase escolar que votam, né? E se for para colher o fruto lá na frente, vai demorar muito. Então, a gente fica com a alternativa correta B, cotas de gênero nas candidaturas partidárias. A maneira que o Brasil encontrou em 2017, e que há em vários lugares, várias outras instituições, de combater essa desigualdade. Próxima questão. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades do Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequentemente em determinadas partes da superfície terrestre. Aí aqui é mais uma questão atual que usaram para introduzir outro tema, então eu nem preciso tentar puxar a resposta. Mas vamos lá, eu disse que a alternativa 74, a questão, desculpa, 74, é a alternativa B. Juntos a gente vai descobrir também a resposta da alternativa da questão 86. Certinho é a questão alternativa B e a alternativa C na 86. Vamos agora para o Enem 2018. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos, disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Audrey Azoulay. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Audrey. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações dos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás, e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes na carteira das escolas. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim a inclusão de todos na Agenda 2030. B. Extinção da intolerância entre os indivíduos. C. Discussão desse tema desde a educação básica. D. Conquista de direitos para todos os povos e nações. E. Promoção da dignidade humana em todos os lugares. Bom, vamos lá. A gente tem que ligar o que está pedindo esse enunciado diretamente ao que ela está falando no texto. Ela diz: os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Logo em seguida, ela diz que esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Então, ela está falando sobre educação básica. A gente consegue matar essa questão mais rápido lendo no texto mesmo. Questão 60, da Enem 2018, caderno azul. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de A. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. A gente está falando do Líbano, a gente sabe que esse não é o caso. B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Vamos guardar essa alternativa. C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. D.
Peregrinação religiosa de fés orientados por lideranças fundamentalistas, a gente sabe que também não é essa. D. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Também vamos guardar essa alternativa. Bom, então a gente ficou entre hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. A gente, quando para pra pensar, a gente não está falando de um grupo caracterizado por uma homogeneidade social já, então já pode ser descartada. No primeiro momento ela podia até causar uma dúvida, mas pode ser descartada. C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas, também não, como eu tinha dito, não. E a alternativa correta, então, que fica é a alternativa E. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Aí a gente tem aqui, eu tinha falado que a outra era a C e essa é a E. Agora, mais uma questão do Enem 2018. Tem uma charge. Primeiro quadro, Ideologia e Internet, uma nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Aí diz o outro. Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. Tá falando sobre internet, então sobre tecnologia, sobre modernidade e comunicação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a criação de memes. A gente não pode dizer que estão criticando isso, né? B. Ampliação da blogosfera. Também não é uma crítica. C. Supremacia das ideias cibernéticas. Pode deixar confuso, mas não. D. Comercialização de pontos de vista. Vamos guardar essa alternativa? E. Banalização do comércio eletrônico. Não, nem é citado o comércio eletrônico. A gente fica, então, com a alternativa D. Essa tirinha tá falando, fazendo uma sátira com a comercialização de pontos de vista hoje em dia na internet, que é uma realidade. Agora vamos para o Enem 2019. Questão 53. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, durante reunião em Nova York, Estados Unidos. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar novos desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um Conselho reformado, ministros reiteram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. E aí, quais países a gente está falando, né? Representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão. A. Extensividade de área territorial. A gente não pode falar isso por conta do Japão, né? Nem tudo da Alemanha também. B. Protagonismo em escala regional. Vamos guardar. C. Investimento em tecnologia militar. Não, isso não é uma coisa comum aos 4 países. D. Desenvolvimento de energia nuclear. Também não. E. Disponibilidade de recursos minerais. Também não é comum aos 4. A gente ficou, então, com protagonismo em escala regional, né? A gente vê que os 4 países, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, eles estão em cada um em um canto e destacam na região que estão. Então, essa é a sua semelhança. Questão 62. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de cultos às religiões. O transporte público também é apontado como um local em que adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? A. Asseguram as expressões multiculturais. Não, essas práticas elas não fazem isso. B. Promovem a diversidade de etnias. Não, essas não fazem isso. C. Falseiam os dogmas teológicos. D. Estimulam os rituais sincréticos. E. Restringem a liberdade de credo. É uma questão fácil e objetiva. O que essas práticas de intolerância religiosa fazem? Restringem a liberdade de credo. Então, aqui a gente ficou com as alternativas B e E.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, realizou 248 audições fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores de situação análoga de escravo em 2014 em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas à de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em a. Articular os órgãos públicos. B. Pressionar o poder legislativo. C. Ampliar a emissão das multas. D. Limitar a autonomia das empresas. E. Financiar as pesquisas acadêmicas. De cara também, a gente, por ser um texto mais curtinho, a gente consegue eliminar as alternativas. Não fala sobre pressionar o poder legislativo, nem sobre ampliar emissão de multas, não está citando multas. Não diz sobre limitar a autonomia das empresas, não está falando nada sobre os direitos, sobre flexibilizar leis ou restringir mais ainda, né? E nem financiar pesquisas acadêmicas. O que eles estão falando são de articular os órgãos públicos para trabalhar em cima dessa questão do trabalho análogo à escravidão. Então, a gente fica aqui com a alternativa A, questão 90. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao A. Escala da produtividade regional. B. Padrão de distribuição de renda. C. Dificuldade de armazenamento de grãos. D. Crescimento da população mundial. E. Custo de escoamento dos produtos. Então, esse texto aqui é até uma questão legal, essa frase. O que está falando é que a fome existe, ela é por todo mundo, só que há comida por todo mundo também para suprir essa fome. O tanto de comida que é desperdiçado, por exemplo, conseguiria suprir. E o tanto que é produzido também é o suficiente para alimentar todo mundo. Só que por uma questão que é política, como ele diz, que tem uma dimensão política, isso não acontece. Tem uma mal distribuição da alimentação e, portanto, há pessoas com fome. E aí, o que causa isso? A gente pode falar que é o padrão de distribuição de renda. A gente não pode falar, no caso do Brasil, que é escala de produtividade regional, porque se tem... É contraditório com a própria frase que já diz que o problema para resolvê-la tá aí, né? Já tem comida, só que não é questão de produtividade, também não falo sobre dificuldade de armazenamento de grãos, isso não tem dimensão política, né? Crescimento da população mundial também não tem dimensão política, e o custo do escoamento dos produtos também não. A alternativa, então, é a B, padrão de distribuição de renda. A gente fica com A e B. Gente, é isso, essas são as questões. Tem os últimos 3 Enems disponíveis no Drive para vocês realizarem a prova. Eu selecionei o caderno azul, tem um gabarito lá, separado da prova. Façam as provas sempre. Estudem os outros exercícios. Lembrando que tem o outro vídeo também sobre questões de atualidades nos vestibulares paulistas, que é o grande foco, né, dos vestibulantes de São Paulo, muitas vezes. Mas o Enem é, assim, foco geral. Então, aproveitem o material que está disponível de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.